Um software que pode ser utilizado para construir a nossa curva de distribuição normal é o Excel. Então eu deixei já preparado essas duas tabelas, né, já configuradas, e eu vou pegar aqui como exemplo o exemplo que o Joeleno trouxe, onde ele falava que a média era de 8 minutos e o desvio padrão de 2. Então, nosso primeiro passo é calcular aqui a nossa média mais 4 desvios padrões, depois menos 4. Isso vai ajudar com que o Excel calcule para a curva ter aquele formato que a gente conhece, né, que é o formato de sino. É bem provável que se você utilizar parâmetros menores do que esse, você não vai ter um formato tão ideal. Então, para a gente calcular, a gente aperta aqui o igual, seleciona a nossa média, mais 4 vezes o desvio padrão. E embaixo a gente faz parecido, né? Só que com menos. Então, a gente seleciona a média, menos 4 vezes o nosso desvio padrão. A quantidade de pontos, né, considerado ideal para o gráfico, a gente vai colocar aí 100 pontos. E o incremento, que é de quanto em quanto vai crescer, a gente pode calcular da seguinte forma. A gente pega, primeiro vamos colocar o parênteses, né? Parênteses. A gente vai pegar esse máximo, que é o nosso 16, menos o nosso menos 4 do padrão, que é zero, e dividir pelo incremento menos 1. Isso vai resultar aí no incremento de 0,16, uma dízima periódica de 0,16, certo? Então, aqui a gente vai fazer, como a gente fez a quantidade de 100 de pontos, então a gente começa aqui, 1, 2, seleciona os dois e arrasta para criar os 100 pontos, né? Pode perceber que o Excel cria sozinho, certo? O nosso valor, nosso valor mínimo, né, ele vai ser calculado da seguinte maneira. A gente tem que o igual, o primeiro valor é o menor valor aqui, que é o próprio zero. O segundo valor, ele vai ser o de cima mais o incremento. Só que o incremento ele é fixo. Então, para a gente fixar esse incremento no Excel, como que a gente faz? A gente aperta a tecla F4. Você vê que ele vai criar esses cifrões, certo? Então, a gente faz de novo, igual o de cima mais o incremento, apertando a tecla F4. Agora nós já identificamos um padrão, então nós vamos selecionar e arrastar para baixo para o Excel, ele vai identificar o padrão e vai completar todas as colunas para a gente. Então perceba que o último valor é o 16 e o primeiro é o zero, coincidindo, né, tem que coincidir mesmo, com a nossa média menos 4 desvios padrões, com a média mais 4. Então é como se fosse o mínimo e o máximo que nós vamos calcular aqui nessa função, né? Então aqui vai ter a função de distribuição normal. Como que a gente calcula essa função? A gente aperta igual, coloca dist.norm.n, certo? E aí a gente vai colocar parênteses e você pode ver que ele mesmo já recomendou aqui pra gente. Então, parênteses x, o nosso x aqui, primeiro é o zero, então E2 no meu caso. Ponto, vírgula, média, quem é a nossa média? É o B1, ponto, vírgula, desvio padrão, que é o B2, ponto, vírgula, cumulativo, né? Você quer que esse gráfico acumule ou não? No nosso caso, a gente vai clicar em falso. Então, falso. Certo. Então, antes de arrastar, a gente vem aqui e fixa apertando o F4, né? Trava apertando o F4
a média e o desvio padrão, porque o que vai variar vai ser o x. A média e o desvio padrão eles não vão variar, por isso a gente tem que apertar a tecla F4. E aí, quando a gente arrastar para baixo aqui, o Excel também vai identificar o padrão e vai completar todas as células, né, todas as casinhas que ele tem que completar, certo? Então, agora, para construir o gráfico, de fato, a gente vem e seleciona essas duas colunas, sem selecionar a coluna do ponto, né? E vemos aqui em inserir gráficos de dispersão e esse aqui que é o com linhas suaves. Então você pode ver que ele já criou para a gente o gráfico. E aí o Excel é bem limitado quanto a isso, né? A gente já sai aqui com as escalas um pouco não erradas, mas as não ideais. Porque se o nosso máximo é 16, não tem motivo da gente ter até o 18. Então a gente pode configurar dando dois cliques nessa barra horizontal e mudando aqui para o máximo de 16, certo? Então, na hora de fechar, ele atualizou. E aqui, né, o nosso eixo Y, a gente vê que o máximo que ele vai não é 0.25, mas sim 0.2, que ele encosta em 0.2. Caso queira, pode mudar ou não, deixar desse jeito.